Título 4. Da votação. Capítulo 1. Dos lugares da votação. Artigo 135. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais 60 dias antes da eleição, publicando-se a designação. Parágrafo 1º. A publicação deverá conter a seção com a numeração ordinal e local em que deverá funcionar com a indicação da rua, número e qualquer outro elemento que facilite a localização pelo eleitor. Parágrafo 2º. Dar-se-á preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos particulares se faltarem aqueles em número e condições adequadas. Parágrafo 3º. A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. Parágrafo 4º. É expressamente vedado o uso de propriedade pertencente a candidato, membro do diretório de partido, delegado de partido ou autoridade policial, bem como dos respectivos cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, inclusive. Parágrafo 5º. Não poderão ser localizadas sessões eleitorais em fazenda-sítio ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local prédio público, incorrendo o juiz nas penas do artigo 312 em caso de infringência. Parágrafo 6º. Os tribunais regionais nas capitais e os juízes eleitorais nas demais zonas farão ampla divulgação da localização das sessões. Parágrafo 6º-A. Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Parágrafo 6-OB. Vetado. Parágrafo 7º. Da designação dos lugares de votação poderá qualquer partido reclamar ao juiz eleitoral, dentro de 3 dias a contar da publicação, devendo a decisão ser proferida dentro de 48 horas. Parágrafo 8º. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo no mesmo prazo ser resolvido. Parágrafo 9º. Esgotados os prazos referidos nos parágrafos 7º e 8º deste artigo, não mais poderá ser alegada no processo eleitoral a proibição contida em seu parágrafo 5º. Artigo 136. Deverão ser instaladas sessões nas vilas e povoados, assim como nos estabelecimentos de internação coletiva, inclusive para cegos e nos leprosários onde haja, pelo menos, 50 eleitores. Parágrafo único. A mesa receptora designada para qualquer dos estabelecimentos de internação coletiva deverá funcionar em local indicado pelo respectivo diretório. O mesmo critério será adotado para os estabelecimentos especializados para a proteção dos cegos. Artigo 137. Até 10 dias antes da eleição, pelo menos, comunicarão os juízes eleitorais aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades particulares a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para pronunciamento das mesas receptoras. Artigo 138. No local destinado à votação, a mesa ficará em recinto separado do público. Ao lado haverá uma cabina indevassável onde os eleitores, à medida que comparecerem, possam assinalar a sua preferência na cédula. Parágrafo único. O juiz eleitoral providenciará para que nos edifícios escolhidos sejam feitas as necessárias adaptações. Capítulo 2. Da Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Artigo 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Artigo 140. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e durante o tempo necessário à votação, o eleitor. Parágrafo 1º. O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral. Artigo 141. A Força Armada conservar-se-á a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação, ou dele penetrar, sem ordem do presidente da mesa. Capítulo 3. Do início da votação. Artigo 142. No dia marcado para a eleição, às 7 horas,
O presidente da mesa receptora, os mesários e os secretários verificarão se no lugar designado estão em ordem o material remetido pelo juiz e a urna destinada a recolher os votos, bem como se estão presentes os fiscais de partido. Artigo 143. Às 8 horas, supridas as deficiências, declarará o presidente iniciados os trabalhos, procedendo-se em seguida à votação, que começará pelos candidatos e eleitores presentes. Parágrafo 1º. Os membros da mesa e os fiscais de partido deverão votar no correr da votação, depois que tiverem votado os eleitores que já se encontravam presentes no momento da abertura dos trabalhos, ou no encerramento da votação. Parágrafo 2º. Observada a prioridade assegurada aos candidatos, tem preferência para votar o juiz eleitoral da zona, seus auxiliares de serviço, os eleitores de idade avançada, os enfermos e as mulheres grávidas. Artigo 144. O recebimento dos votos começará às 8 e terminará, salvo o disposto no artigo 153, às 17 horas. Artigo 145. O presidente, mesários, secretários, suplentes e os delegados e fiscais de partido votarão, perante as mesas em que servirem, sendo que os delegados e fiscais, desde que a credencial esteja visada na forma do artigo 131, parágrafo 3º, quando eleitores de outras seções, seus votos serão tomados em separado. Parágrafo único. Com as cautelas constantes do art. 147, parágrafo 2º, poderão ainda votar fora da respectiva seção. 1. O juiz eleitoral em qualquer seção da zona sob sua jurisdição, salvo em eleições municipais, nas quais poderá votar em qualquer seção do município em que for eleitor. 2. O presidente da República, o qual poderá votar em qualquer seção eleitoral do país, nas eleições presidenciais, em qualquer seção do estado em que for eleitor nas eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, em qualquer seção do município em que estiver inscrito, nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. 3. Os candidatos à presidência da República em qualquer seção eleitoral do país, nas eleições presidenciais, e em qualquer seção do estado em que forem eleitores, nas eleições de âmbito estadual. 4. Os governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais e estaduais, em qualquer seção do estado, nas eleições de âmbito nacional e estadual, em qualquer seção do município de que sejam eleitores, nas eleições municipais. 5. Os candidatos a governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, em qualquer seção do estado de que sejam eleitores, nas eleições de âmbito nacional e estadual. 6. Os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em qualquer seção de município que representarem, desde que eleitores do estado, sendo que no caso de eleições municipais, nelas somente poderão votar se inscritos no município. 7. Os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador em qualquer seção de município, desde que deles sejam eleitores. 8. Os militares removidos ou transferidos dentro do período de 6 meses antes do pleito, poderão votar nas eleições para presidente e vice-presidente da República na localidade em que estiverem servindo. 9. Os policiais militares em serviço. Capítulo 4. Do ato de votar. Artigo 146. Observar-se-á na votação o seguinte. 1. O eleitor receberá, ao apresentar-se na sessão, e antes de penetrar no recinto da mesa, uma senha numerada, que o secretário rubricará no momento, depois de verificar pela relação dos eleitores da sessão, que o seu nome constar da respectiva pasta. 2. No verso da senha o secretário anotará o número de ordem da folha individual da pasta, número esse que constará da relação enviada pelo cartório à mesa receptora. 3. Admitido a penetrar no recinto da mesa segundo a ordem numérica das senhas, o eleitor apresentará ao presidente seu título, o qual poderá ser examinado por fiscal ou delegado de partido, entregando no mesmo ato a senha. 4. Pelo número anotado no verso da senha, o presidente ou mesário localizará a folha individual de votação, que será confrontada com o título e poderá também ser examinada por fiscal ou delegado de partido.
5. Achando-se em ordem o título e a folha individual e não havendo dúvidas sobre a identidade do eleitor, o presidente da mesa o convidará a lançar sua assinatura no verso da folha individual de votação. Em seguida, entregar-lhe-á a cédula única rubricada no ato pelo presidente mesários e numerada de acordo com as instruções do Tribunal Superior, instruindo sobre a forma de dobrá-la, fazendo-o passar a cabina indevassável, cuja porta ou cortina será encerrada em seguida. 6. O eleitor será admitido a votar, ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu título, desde que seja inscrito na seção e conste da respectiva pasta a sua folha individual de votação. Nesse caso, a prova de ter votado será feita mediante certidão que obterá posteriormente no juízo competente. 7. No caso da omissão da folha individual na respectiva pasta verificada no ato da votação, será o eleitor ainda admitido a votar, desde que exiba o seu título eleitoral e dele conste que o portador é inscrito na seção, sendo seu voto, nesta hipótese, tomando em separado e colhida sua assinatura na folha de votação modelo 2. Como ato preliminar da apuração do voto, averiguar-se-á se se trata de eleitor em condições de votar, inclusive se realmente pertence à seção. 8. Verificada a ocorrência de que trata o número anterior, a junta eleitoral, antes de encerrar os seus trabalhos, apurará a causa da omissão. Se tiver havido culpa ou dolo, será aplicada ao responsável, na primeira hipótese, a multa de até 2 salários mínimos, e na segunda, a de suspensão até 30 dias. 9. Na cabina indevassável, onde não poderá permanecer mais de 1 minuto, o eleitor indicará os candidatos de sua preferência e dobrará a cédula oficial, observadas as seguintes normas. A. Assinalando com uma cruz ou de modo que torne expressa a sua intenção, o quadrilátero correspondente ao candidato majoritário de sua preferência. B. Escrevendo o nome, o prenome ou o número do candidato de sua preferência nas eleições proporcionais. C. Escrevendo apenas a sigla do partido de sua preferência, se pretender votar só na legenda. 10. Ao sair da cabina, o eleitor depositará na urna a cédula. 11. Ao depositar a cédula na urna, o eleitor deverá fazê-lo de maneira a mostrar a parte rubricada à mesa e aos fiscais de partido, para que verifiquem sem nela tocar, se não foi substituída. 12. Se a cédula oficial não for a mesma, será o eleitor convidado a voltar à cabina indevessável e a trazer seu voto na cédula que recebeu. Se não quiser tornar a cabina, ser-lhe-á recusado a ocorrência na ata e ficando o eleitor retido pela mesa e à sua disposição, até o término da votação ou a devolução da cédula oficial já rubricada e numerada. 13. Se o eleitor, ao receber a cédula ou ao recolher-se à cabia de votação, verificar que a cédula se acha estragada ou, de qualquer modo, viciada ou assinalada, ou se ele próprio, por imprudência, imprevidência ou ignorância, a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir uma outra ao presidente da sessão eleitoral, restituindo, porém, a primeira, a qual será imediatamente inutilizada à vista dos presentes e sem quebra do sigilo do que o eleitor haja nela assinalado. 14. Introduzida a sobrecarta na urna, o presidente da mesa devolverá o título ao eleitor, depois de datá-lo e assiná-lo. Em seguida, rubricará no local próprio a folha individual de votação. Artigo 147. O presidente da mesa dispensará especial atenção à identidade de cada eleitor admitido a votar, existindo dúvida a respeito. Deverá exigir-lhe a exibição da respectiva carteira, e na falta desta, interrogá-lo sobre os dados constantes do título ou da folha individual de votação, confrontando a assinatura do mesmo com a feita na sua presença pelo eleitor, e mencionando na ata a dúvida suscitada. Parágrafo 1º. A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, delegados, candidatos ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar. Parágrafo 2º. Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, tomará o presidente da mesa as seguintes providências. 1. Escreverá numa sobrecarta branca o seguinte: impugnado por F. 2. Entregará ao eleitor a sobrecarta branca para que ele, na presença da mesa e dos fiscais, nela coloque a cédula oficial que assinalou, assim como seu título, a folha de impugnação e qualquer outro documento oferecido pelo impugnante. 3. Determinará ao eleitor que feche a sobrecarta branca e a deposite na urna. 4. Anotará a impugnação na ata. Parágrafo 3º. O voto em separado, por qualquer motivo, será sempre tomado na forma prevista no parágrafo anterior.
Artigo 148. O eleitor somente poderá votar na sessão eleitoral em que estiver incluído o seu nome. Parágrafo 1º. Essa exigência somente poderá ser dispensada nos casos previstos no artigo 145 e seus parágrafos. Parágrafo 2º. Aos eleitores mencionados no artigo 145 não será permitido votar sem a exibição do título, e nas folhas de votação modelo 2, nas quais lançarão suas assinaturas, serão sempre anotadas na coluna própria as seções mencionadas nos títulos retidos. Parágrafo 3º. Quando se tratar de candidato, o presidente da mesa receptora verificará previamente se o nome figura na relação enviada à sessão, e quando se tratar de fiscal de partido, se a credencial está devidamente visada pelo juiz eleitoral. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Revogado. Artigo 149. Não será admitido recurso contra a votação, se não tiver havido impugnação perante a mesa receptora, no ato da votação, contra as nulidades arguidas. Artigo 150. O eleitor cego poderá: 1. Assinar a folha individual de votação em letras do alfabeto comum ou do sistema Braille. 2. Assinalar a cédula oficial utilizando também qualquer sistema. 3. Usar qualquer elemento mecânico que trouxer consigo, ou lhe for fornecido pela mesa, e que lhe possibilite exercer o direito de voto. Artigo 151. Revogado. Artigo 152. Poderão ser utilizadas máquinas de votar, a critério e mediante regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral. Capítulo 5. Do encerramento da votação. Artigo 153. Às 17 horas, o presidente fará entregar as senhas a todos os eleitores presentes e, em seguida, os convidará em voz alta a entregar à mesa seus títulos, para que sejam admitidos a votar. Parágrafo único. A votação continuará na ordem numérica das senhas e o título será devolvido ao eleitor, logo que tenha votado. Artigo 154. Terminada a votação e declarado o seu encerramento, o presidente tomará estes as seguintes providências. 1. Vedará a fenda de introdução da cédula na urna, de modo a cobri-la inteiramente com tiras de papel ou pano forte, rubricadas pelo presidente e mesários, facultativamente pelos fiscais presentes, separará todas as folhas de votação correspondentes aos eleitores faltosos e fará constar, no verso de cada uma delas na parte destinada à assinatura do eleitor, a falta verificada, por meio de breve registro, que autenticará com a sua assinatura. 2. Encerrará com a sua assinatura a folha de votação modelo 2, que poderá ser também assinada pelos fiscais. 3. Mandará lavra por um dos secretários a ata da eleição, preenchendo o modelo fornecido pela Justiça Eleitoral para que conste a os nomes dos membros da mesa que hajam comparecido, inclusive o suplente. B. As substituições e nomeações feitas. C. Os nomes dos fiscais que hajam comparecido e dos que se retiraram durante a votação. D. A causa, se houver, do retardamento para o começo da votação. E o número por extenso dos eleitores da sessão que compareceram e votaram e o número dos que deixaram de comparecer. F. O número por extenso de eleitores de outras sessões que hajam votado e cujos votos hajam sido recolhidos ao invólucro especial. G. O motivo de não haverem votado alguns dos eleitores que compareceram. H. Os protestos e as impugnações apresentados pelos fiscais, assim como as decisões sobre eles proferidas, tudo em seu inteiro teor. E a razão de interrupção da votação, se tiver havido, e o tempo de interrupção. J. A ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas porventura existentes nas folhas de votação e na ata, ou a declaração de não existirem. 4. Mandará, em caso de insuficiência de espaço no modelo destinado ao preenchimento, prosseguir a ata em outra folha devidamente rubricada por ele, mesários e fiscais que o desejarem, mencionado esse fato na própria ata. 5. Assinará a ata com os demais membros da mesa, secretários e fiscais que quiserem. 6. Entregará a urna e os documentos do ato eleitoral ao presidente da junta ou à agência do correio mais próxima, ou a outra vizinha que ofereça melhores condições de segurança e expedição, sob recibo em triplicata com a indicação de hora, devendo aqueles documentos serem cerrados em sobrecartas rubricadas por ele e pelos fiscais que o quiserem. 7. Comunicará em ofício ou impresso próprio, ao juiz eleitoral da zona a realização da eleição, o número de eleitores que votaram e a remessa da urna e dos documentos à junta eleitoral. 8.
enviará em sobrecarta fechada uma das vias do recibo do correio à Junta Eleitoral e a outra ao Tribunal Regional. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais poderão prescrever outros meios de vedação das urnas. Parágrafo 2º. No Distrito Federal e nas capitais dos estados poderão os tribunais regionais determinar normas diversas para a entrega de urnas e papéis eleitorais, com as cautelas destinadas a evitar violação ou extravio. Artigo 155. O presidente da Junta Eleitoral e as agências do Correio tomarão as providências necessárias para o recebimento da urna e dos documentos referidos no artigo anterior. Parágrafo 1º. Os fiscais e delegados de partidos têm direito de vigiar e acompanhar a urna desde o momento da eleição, durante a permanência nas agências do Correio e até a entrega à Junta Eleitoral. Parágrafo 2º. A urna ficará permanentemente à vista dos interessados e sob a guarda de pessoa designada pelo presidente da Junta Eleitoral. Artigo 156. Até às 12 horas do dia seguinte à realização da eleição, o juiz eleitoral é obrigado, sob pena de responsabilidade e multa de 1 a 2 salários mínimos, a comunicar ao Tribunal Regional e aos delegados de partido perante ele credenciados o número de eleitores que votaram em cada uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona. Parágrafo 1º. Se houver retardamento nas medidas referidas no artigo 154, o juiz eleitoral, assim que receba o ofício constante desse dispositivo, número 7, fará a comunicação constante deste artigo. Parágrafo 2º. Essa comunicação será feita por via postal, em ofícios registrados de que o juiz eleitoral guardará cópia no arquivo da zona, acompanhada do recibo do correio. Parágrafo 3º. Qualquer candidato, delegado ou fiscal de partido poderá obter, por certidão, o teor da comunicação a que se refere este artigo, sendo defeso ao juiz eleitoral recusá-la ou procrastinar a sua entrega ao requerente. Artigo 157. Revogado. Título 5. Da apuração. Capítulo 1. Dos órgãos apuradores. Artigo 158. A apuração compete: 1. Às juntas eleitorais quanto às eleições realizadas na zona sob sua jurisdição. 2. Aos tribunais regionais a referente às eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, de acordo com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais. 3. Ao Tribunal Superior Eleitoral nas eleições para presidente e vice-presidente da República, pelos resultados parciais remetidos pelos tribunais regionais. Capítulo 2. Da apuração nas juntas. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 159. A apuração começará no dia seguinte ao das eleições e, salvo motivo justificado, deverá terminar dentro de 10 dias. Parágrafo 1º. Iniciada a apuração, os trabalhos não serão interrompidos aos sábados, domingos e dias feriados, devendo a junta funcionar das 8 às 18 horas, pelo menos. Parágrafo 2º. Em caso de impossibilidade de observância do prazo previsto neste artigo, o fato deverá ser imediatamente justificado perante o Tribunal Regional, mencionando-se as horas ou dias necessários para o adiamento, que não poderá exceder a 5 dias. Parágrafo 3º. Esgotado o prazo e a prorrogação estipulada neste artigo ou não tendo havido em tempo hábil o pedido de prorrogação, a respectiva junta eleitoral perde a competência para prosseguir na apuração, devendo seu presidente remeter, imediatamente ao Tribunal Regional, todo o material relativo à votação. Parágrafo 4º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, competirá ao Tribunal Regional fazer a apuração. Parágrafo 5º. Os membros da Junta Eleitoral responsáveis pela inobservância injustificada dos prazos fixados neste artigo estarão sujeitos a multa de 2 a 10 salários mínimos, aplicada pelo Tribunal Regional. Artigo 160. Havendo conveniência em razão do número de urnas a apurar, a Junta poderá subdividir-se em turmas, até o limite de 5, todas presididas por algum dos seus componentes. Parágrafo único. As dúvidas que forem levantadas em cada turma serão decididas por maioria de votos dos membros da Junta. Artigo 161. Cada partido poderá credenciar perante as juntas até 3 fiscais, que se revezem na fiscalização dos trabalhos. Parágrafo 1º. Em caso de divisão da Junta em turmas, cada partido poderá credenciar até 3 fiscais para cada turma. Parágrafo 2º. Não será permitida, na junta ou turma, a atuação de mais de um fiscal de cada partido. Artigo 162.
Cada partido poderá credenciar mais de um delegado perante a junta, mas no decorrer da apuração só funcionará um de cada vez. Artigo 163. Iniciada a apuração da urna, não será a mesma interrompida, devendo ser concluída. Parágrafo único. Em caso de interrupção por motivo de força maior, as cédulas e as folhas de apuração serão recolhidas à urna e esta fechada e lacrada, o que constará da ata. Artigo 164. É vedado às juntas eleitorais a divulgação, por qualquer meio, de expressões, frases ou desenhos estranhos ao pleito, apostos ou contidos nas cédulas. Parágrafo 1º aos membros, escrutinadores e auxiliares das juntas que infringirem o disposto neste artigo será aplicada a multa de 1 a 2 salários mínimos vigentes na zona eleitoral, cobrados através de executivo fiscal ou da inutilização de selos federais no processo em que for arbitrada a multa. Parágrafo 2º será considerada dívida líquida e certa para efeito de cobrança, a que for arbitrada pelo Tribunal Regional e inscrita em livro próprio na secretaria desse órgão. Seção 2. Da abertura da urna. Artigo 165. Antes de abrir cada urna, a junta verificará: 1. Se há indício de violação da urna. 2. Se a mesa receptora se constituiu legalmente. 3. Se as folhas individuais de votação e as folhas modelo 2 são autênticas. 4. Se a eleição se realizou no dia, hora e local designados e se a votação não foi encerrada antes das 17 horas. 5. Se foram infringidas as condições que resguardam o sigilo do voto. 6. Se a sessão eleitoral foi localizada com infração ao disposto nos parágrafo 4º e 5º do artigo 135. 7. Se foi recusada, sem fundamento legal, a fiscalização de partidos aos atos eleitorais. 8. Se votou eleitor excluído do alistamento, sem ser o seu voto tomado em separado. 9. Se votou eleitor de outra sessão, a não ser nos casos expressamente admitidos. 10. Se houve demora na entrega da urna e dos documentos conforme determina o número 6, do artigo 154. 11. Se consta nas folhas individuais de votação dos eleitores faltosos o devido registro de sua falta. Parágrafo 1º. Se houver indício de violação da urna, proceder-se-á da seguinte forma: 1. Antes da apuração, o presidente da junta indicará pessoa idônea para servir como perito e examinar a urna com assistência do representante do Ministério Público. 2. Se o perito concluir pela existência de violação e o seu parecer for aceito pela junta, o presidente desta comunicará a ocorrência ao Tribunal Regional, para as providências de lei. 3. Se o perito e o representante do Ministério Público concluírem pela inexistência de violação, far-se-á a apuração. 4. Se apenas o representante do Ministério Público entender que a urna foi violada, a junta decidirá, podendo aquele, se a decisão não for unânime, recorrer imediatamente para o Tribunal Regional. 5. Não poderão servir de peritos os referidos no artigo 36, parágrafo 3º, números 1 a 4. Parágrafo 2º. As impugnações fundadas em violação da urna somente poderão ser apresentadas até a abertura desta. Parágrafo 3º. Verificado qualquer dos casos dos números 2, 3, 4 e 5 do artigo, a junta anulará a votação, fará a apuração dos votos em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. Parágrafo 4º. Nos casos dos números 6, 7, 8, 9 e 10, a junta decidirá se a votação é válida, procedendo à apuração definitiva em caso afirmativo, ou na forma do parágrafo anterior, se resolver pela nulidade da votação. Parágrafo 5º. A junta deixará de apurar os votos de urna que não estiver acompanhada dos documentos legais e lavrará termo relativo ao fato, remetendo-a, com cópia da sua decisão, ao Tribunal Regional. Artigo 166. Aberta a urna, a junta verificará se o número de cédulas oficiais corresponde ao de votantes. Parágrafo 1º. A incoincidência entre o número de votantes e de cédulas oficiais encontradas na urna não constituirá motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude comprovada. Parágrafo 2º. Se a junta entender que a incoincidência resulta de fraude, anulará a votação, fará a apuração em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. Artigo 167. Resolvida a apuração da urna, deverá a junta inicialmente: 1. Examinar as sobrecartas brancas contidas na urna, anulando os votos referentes aos eleitores que não podiam votar. 2. Misturar as cédulas oficiais dos que podiam votar com as demais existentes na urna. Artigo 168.
As questões relativas à existência de rasuras, emendas e entrelinhas nas folhas de votação e na ata da eleição, somente poderão ser suscitadas na fase correspondente à abertura das urnas. Seção 3. Das impugnações e dos recursos. Artigo 169. À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os fiscais e delegados de partido, assim como os candidatos, apresentar impugnações que serão decididas de plano pela Junta. Parágrafo 1º. As juntas decidirão por maioria de votos as impugnações. Parágrafo 2º. De suas decisões cabe recurso imediato, interposto verbalmente ou por escrito, que deverá ser fundamentado no prazo de 48 horas para que tenha seguimento. Parágrafo 3º. O recurso, quando ocorrerem eleições simultâneas, indicará expressamente a eleição a que se refere. Parágrafo 4º. Os recursos serão instruídos de ofício, com certidão da decisão recorrida. Se interpostos verbalmente, constará também da certidão o trecho correspondente do boletim. Artigo 170. As impugnações quanto à identidade do eleitor, apresentadas no ato da votação, serão resolvidas pelo confronto da assinatura tomada no verso da folha individual de votação com a existente no anverso, se o eleitor votou em separado, no caso de omissão da folha individual na respectiva pasta, confrontando-se a assinatura da folha modelo 2 com a do título eleitoral. Artigo 171. Não será admitido recurso contra a apuração, se não tiver havido impugnação perante a Junta, no ato apuração, contra as nulidades arguidas. Artigo 172. Sempre que houver recurso fundado em contagem errônea de votos, vícios de cédulas ou de sobrecartas para votos em separado, deverão as cédulas ser conservadas em invólucro lacrado, que acompanhará o recurso e deverá ser rubricado pelo juiz eleitoral, pelo recorrente e pelos delegados de partido que o desejarem. Seção 4. Da contagem dos votos. Artigo 173. Resolvidas as impugnações, a Junta passará a apurar os votos. Parágrafo único. Na apuração, poderá ser utilizado o sistema eletrônico, a critério do Tribunal Superior Eleitoral e na forma por ele estabelecida. Artigo 174. As cédulas oficiais, à medida em que forem sendo abertas, serão examinadas e lidas em voz alta por um dos componentes da Junta. Parágrafo 1º. Após fazer a declaração dos votos em branco e antes de ser anunciado o seguinte, será posto na cédula, no lugar correspondente à indicação do voto, um carimbo com a expressão em branco, além da rubrica do presidente da turma. Parágrafo 2º. O mesmo processo será adaptado para o voto nulo. Parágrafo 3º. Não poderá ser iniciada a apuração dos votos da urna subsequente sob as penas do artigo 345. Sem que os votos em branco da anterior estejam todos registrados pela forma referida no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. As questões relativas às cédulas somente poderão ser suscitadas nessa oportunidade. Artigo 175. Serão nulas as cédulas: 1. Que não corresponderem ao modelo oficial. 2. Que não estiverem devidamente autenticadas. 3. Que contiverem expressões, frases ou sinais que possam identificar o voto. Parágrafo 1º. Serão nulos os votos em cada eleição majoritária. 1. Quando forem assinalados os nomes de 2 ou mais candidatos para o mesmo cargo. 2. Quando a assinalação estiver colocada fora do quadrilátero próprio, desde que torne duvidosa a manifestação da vontade do eleitor. Parágrafo 2º. Serão nulos os votos em cada eleição pelo sistema proporcional. 1. Quando o candidato não for indicado através do nome ou do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato ao mesmo cargo, mas de outro partido, e o eleitor não indicar a legenda. 2. Se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato ao mesmo cargo, pertencentes a partidos diversos, ou indicando apenas os números, o fizer também de candidatos de partidos diferentes. 3. Se o eleitor, não manifestando preferência por candidato ou fazendo de modo que não se possa identificar o de sua preferência, escrever 2 ou mais legendas diferentes no espaço relativo à mesma eleição. Parágrafo 3º. Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. Artigo 176.
Contar-se-á o voto apenas para a legenda nas eleições pelo sistema proporcional. 1. Se o eleitor escrever apenas a sigla partidária, não indicando o candidato de sua preferência. 2. Se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato do mesmo partido. 3. Se o eleitor, escrevendo apenas os números, indicar mais de um candidato do mesmo partido. 4. Se o eleitor não indicar o candidato através do nome ou do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do mesmo partido. Artigo 177. Na contagem dos votos para as eleições realizadas pelo sistema proporcional observar-se-ão, ainda, as seguintes normas. 1. A inversão, omissão ou erro de grafia do nome ou prenome não invalidará o voto, desde que seja possível a identificação do candidato. 2. Se o eleitor escrever o nome de um candidato e um número correspondente a outro da mesma legenda ou não, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome foi escrito, bem como para a legenda a que pertence. 3. Se o eleitor escrever o nome ou um número de um candidato e a legenda de outro partido, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome ou número foi escrito. 4. Se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato a deputado federal na parte da cédula referente a deputado estadual ou vice-versa, o voto será contado para o candidato cujo nome ou número foi escrito. 5. Se o eleitor escrever o nome ou o número de candidatos em espaço da cédula que não seja o correspondente ao cargo para o qual o candidato foi registrado, será o voto computado para o candidato e respectiva legenda conforme o registro. Artigo 178. O voto dado ao candidato a presidente da República entender-se-á dado também ao candidato a vice-presidente, assim como dado aos candidatos a governador, senador, deputado federal nos territórios, prefeito e juiz de paz entender-se-á dado ao respectivo vice ou suplente. Artigo 179. Concluída a contagem dos votos, a junta ou turma deverá 1. Transcrever nos mapas referentes à urna a votação apurada. 2. Expedir boletim contendo o resultado da respectiva sessão, no qual serão consignados o número de votantes, a votação individual de cada candidato, os votos de cada legenda partidária, os votos nulos e os em branco, bem como recursos, se houver. Parágrafo 1º. Os mapas, em todas as suas folhas, e os boletins de apuração, serão assinados pelo presidente e membros da junta e pelos fiscais de partido que o desejarem. Parágrafo 2º. O boletim a que se refere e este artigo obedecerá a modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, podendo, porém, na sua falta, ser substituído por qualquer outro expedido por tribunal regional ou pela própria junta eleitoral. Parágrafo 3º. Um dos exemplares do boletim de apuração será imediatamente afixado na sede da junta, em local que possa ser copiado por qualquer pessoa. Parágrafo 4º. Cópia autenticada do boletim de apuração será entregue a cada partido, por intermédio do delegado ou fiscal presente mediante recibo. Parágrafo 5º. O boletim de apuração ou sua cópia autenticada com a assinatura do juiz e pelo menos de um dos membros da junta, podendo ser apresentado ao Tribunal Regional nas eleições federais e estaduais, sempre que o número de votos constantes dos mapas recebidos pela comissão apuradora não coincidir com os nele consignados. Parágrafo 6º. O partido ou candidato poderá apresentar o boletim na oportunidade concedida pelo artigo 200, quando ter à vista do relatório da comissão apuradora ou antes, se durante os trabalhos da comissão tiver conhecimento da incoincidência de qualquer resultado. Parágrafo 7º. Apresentado o boletim, será aberta vista aos demais partidos, pelo prazo de 2 dias, os quais somente poderão contestar o erro indicado com a apresentação de boletim da mesma urna, revestido das mesmas formalidades. Parágrafo 8º. Se o boletim apresentado na contestação consignar outro resultado, coincidente ou não com o que figurar no mapa enviado pela junta, a urna será requisitada e recontada pelo próprio Tribunal Regional em sessão. Parágrafo 9º. A não expedição do boletim imediatamente após a apuração de cada urna e antes de se passa a subsequente, sob qualquer pretexto, constitui o crime previsto no artigo 313. Artigo 180. O disposto no artigo anterior e em todos os seus parágrafos aplica-se às eleições municipais, observadas somente as seguintes alterações. 1. O boletim de apuração poderá ser apresentado à junta até 3 dias depois de totalizados os resultados, devendo os partidos ser cientificados, através de seus delegados, da data em que começará a correr esse prazo. 2.
Apresentado o boletim será observado o disposto nos parágrafos 7º e 8º do artigo anterior, devendo a recontagem ser procedida pela própria Junta. Artigo 181. Salvo nos casos mencionados nos artigos anteriores, a recontagem de votos só poderá ser deferida pelos tribunais regionais, em recurso interposto imediatamente após a apuração de cada urna. Parágrafo único. Em nenhuma outra hipótese poderá a Junta determinar a reabertura de urnas já apuradas para a recontagem de votos. Artigo 182. Os títulos dos eleitores estranhos à sessão serão separados, para remessa, depois de terminados os trabalhos da Junta, ao juiz eleitoral da zona neles mencionadas, a fim de que seja anotado na folha individual de votação o voto dado em outra sessão. Parágrafo único. Se ao ser feita a anotação no confronto do título com a folha individual, se verificar incoincidência ou outro indício de fraude, serão autuados tais documentos e o juiz determinará as providências necessárias para a apuração do fato e consequentes medidas legais. Artigo 183. Concluída a apuração, e antes de se passar a subsequente, as cédulas serão recolhidas à urna, sendo esta fechada e lacrada, não podendo ser reaberta senão depois de transitada em julgado a diplomação, salvo nos casos de recontagem de votos. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no presente artigo, sob qualquer pretexto, constitui o crime eleitoral previsto no artigo 314. Artigo 184. Terminada a apuração, a Junta remeterá ao Tribunal Regional no prazo de 24 horas, todos os papéis eleitorais referentes às eleições estaduais ou federais, acompanhados dos documentos referentes à apuração, juntamente com a ata geral dos seus trabalhos, na qual serão consignadas as votações apuradas para cada legenda e candidato e os votos não apurados com a declaração dos motivos por que não foram. Parágrafo 1º. Essa remessa será feita em invólucros fechado, lacrado e rubricado pelos membros da Junta, delegados e fiscais de partido, por via postal ou sob protocolo, conforme for mais rápida e segura a chegada ao destino. Parágrafo 2º. Se a remessa dos papéis eleitorais de que trata este artigo não se verificar no prazo nele estabelecido, os membros da Junta estarão sujeitos à multa, correspondente à metade do salário mínimo regional por dia de retardamento. Parágrafo 3º. Decorridos 15 dias sem que o Tribunal Regional tenha recebido os papéis referidos neste artigo ou comunicação de sua expedição, determinará o corregedor regional ou juiz eleitoral mais próximo que os faça apreender e enviar imediatamente, transferindo-se para o Tribunal Regional a competência para decidir sobre os mesmos. Artigo 185. 60 dias após o trânsito em julgado da diplomação de todos os candidatos eleitos nos pleitos eleitorais realizados simultaneamente e prévia publicação de edital de convocação, as cédulas serão retiradas das urnas e imediatamente incineradas, na presença do juiz eleitoral e em ato público, vedado a qualquer pessoa inclusive ao juiz, o seu exame na ocasião da incineração. Parágrafo único. Poderá ainda a Justiça Eleitoral, tomadas as medidas necessárias à garantia do sigilo, autorizar a reciclagem industrial das cédulas, em proveito do ensino público de primeiro grau ou de instituições beneficentes. Artigo 186. Com relação às eleições municipais e distritais, uma vez terminada a apuração de todas as urnas, a Junta resolverá as dúvidas não decididas, verificará o total dos votos apurados, inclusive os votos em branco, determinará o quociente eleitoral e os quocientes partidários e proclamará os candidatos eleitos. Parágrafo 1º. O presidente da Junta fará lavrar, por um dos secretários, a ata geral concernente às eleições referidas neste artigo, da qual constará o seguinte: 1. As sessões apuradas e o número de votos apurados em cada urna. 2. As sessões anuladas, os motivos por que foram e o número de votos não apurados. 3. As sessões onde não houve eleição e os motivos. 4. As impugnações feitas, a solução que lhes foi dada e os recursos interpostos. 5. A votação de cada legenda na eleição para vereador. 6. O quociente eleitoral e os quocientes partidários. 7. A votação dos candidatos a vereador, incluídos em cada lista registrada, na ordem da votação recebida. 8. A votação dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e a juiz de paz, na ordem da votação recebida. Parágrafo 2º. Cópia da ata geral da eleição municipal,
devidamente autenticada pelo juiz, será enviada ao Tribunal Regional e ao Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 187. Verificando a junta apuradora que os votos das sessões anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar, poderão alterar a representação de qualquer partido ou classificação de candidato eleito pelo princípio majoritário, nas eleições municipais, fará imediata comunicação do fato ao Tribunal Regional, que marcará, se for o caso, dia para a renovação da votação naquelas sessões. Parágrafo 1º. Nas eleições suplementares municipais observar-se-á no que couber, o disposto no artigo 201. Parágrafo 2º. Essas eleições serão realizadas perante novas mesas receptoras, nomeadas pelo juiz eleitoral, e apuradas pela própria junta que, considerando os anteriores e os novos resultados, confirmará ou invalidará os diplomas que houver expedido. Parágrafo 3º. Havendo renovação de eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito, os diplomas somente serão expedidos depois de apuradas as eleições suplementares. Parágrafo 4º. Nas eleições suplementares, quando se referirem a mandatos de representação proporcional, a votação e a apuração far-se-ão exclusivamente para as legendas registradas. Seção 5. Da contagem dos votos pela mesa receptora. Artigo 188. O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar a contagem de votos pelas mesas receptoras, nos estados em que o Tribunal Regional indicar as zonas ou seções em que esse sistema deva ser adotado. Artigo 189. Os mesários das sessões em que for efetuada a contagem dos votos serão nomeados escrutinadores da Junta. Artigo 190. Não será efetuada a contagem dos votos pela mesa se esta não se julgar suficientemente garantida, ou se qualquer eleitor houver votado sob impugnação, devendo a mesa, em um ou outro caso, proceder na forma determinada para as demais das zonas em que a contagem não foi autorizada. Artigo 191. Terminada a votação, o presidente da mesa tomará as providências mencionadas nas alíneas 2, 3, 4 e 5 do artigo 154. Artigo 192. Lavrada e assinada a ata, o presidente da mesa, na presença dos demais membros, fiscais e delegados do partido, abrirá a urna e o invólucro e verificará se o número de cédulas oficiais coincide com o de votantes. Parágrafo 1º. Se não houver coincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais encontradas na urna e no invólucro, a mesa receptora não fará a contagem dos votos. Parágrafo 2º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o presidente da mesa determinará que as cédulas e as sobrecartas sejam novamente recolhidas à urna e ao invólucro, os quais serão fechados e lacrados, procedendo, em seguida, na forma recomendada pelas alíneas 6, 7 e 8 e do artigo 54. Artigo 193. Havendo coincidência entre o número de cédulas e o de votantes, deverá a mesa, inicialmente, misturar as cédulas contidas nas sobrecartas brancas da urna e do invólucro, com as demais. Parágrafo 1º. Em seguida, proceder-se-á à abertura das cédulas e contagem dos votos, observando-se o disposto nos artigos 169 e seguintes, no que couber. Parágrafo 2º. Terminada a contagem dos votos, será lavrada a ata resumida, de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior e da qual constarão apenas as impugnações acaso apresentadas, figurando os resultados no boletim que se incorporará à ata, e do qual se dará cópia aos fiscais dos partidos. Artigo 194. Após a lavratura da ata, que deverá ser assinada pelos membros da mesa e fiscais e delegados de partido, as cédulas e as sobrecartas serão recolhidas à urna, sendo esta fechada, lacrada e entregue ao juiz eleitoral pelo presidente da mesa ou por um dos mesários, mediante recibo. Parágrafo 1º. O juiz eleitoral poderá, havendo possibilidade, designar funcionários para recolher as urnas e demais documentos nos próprios locais da votação ou instalar postos e locais diversos para o seu recebimento. Parágrafo 2º. Os fiscais e delegados de partido podem vigiar e acompanhar a urna desde o momento da eleição, durante a permanência nos postos arrecadadores e até a entrega à junta. Artigo 195. Recebida a urna e documentos, a junta deverá: 1. Examinar a sua regularidade, inclusive quanto ao funcionamento normal da sessão. 2. Rever o boletim de contagem de votos da mesa receptora, a fim de verificar se está aritmeticamente certo, fazendo dele constar que, conferido, nenhum erro foi encontrado. 3.
Abrir a urna e conferir os votos sempre que a contagem da mesa receptora não permitir o fechamento dos resultados. 4. Proceder à apuração se da ata da eleição constar impugnação de fiscal, delegado, candidato ou membro da própria mesa em relação ao resultado de contagem dos votos. 5. Resolver todas as impugnações constantes da ata da eleição. 6. Praticar todos os atos previstos na competência das juntas eleitorais. Artigo 196. De acordo com as instruções recebidas, a junta apuradora poderá reunir os membros das mesas receptoras e demais componentes da junta em local amplo e adequado no dia seguinte ao da eleição, em horário previamente fixado, e a proceder à apuração na forma estabelecida nos artigos 159 seguintes, de uma só vez ou em duas ou mais etapas. Parágrafo único. Nesse caso, cada partido poderá credenciar um fiscal para acompanhar a apuração de cada urna, realizando-se esta sob a supervisão do juiz e dos demais membros da junta, aos quais caberá decidir em cada caso as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos.